O modelo de vivências do luto sadio explica a caminhada que a pessoa em luto percorre em consequência de uma perda pessoal profunda. Desenvolvido por José Eduardo Rebelo, o modelo de vivências é apresentado sob a metáfora da clepsidra, o secular relógio de água onde se esvaem as emoções do luto. No intuito de esclarecer a complexidade com que alguns lutos se exprimem, chegando a prolongar-se durante toda uma vida, como o luto pela perda de um filho, investigaram-se as raízes dos comportamentos de reação sadia a perdas pessoais profundas. Ao elaborar o modelo de vivências do luto sadio, concluiu-se que, bem no âmago, as reações de pesar e o processo do luto são respostas individuais à essência da vida, a perpetuidade. Sendo a perpetuidade uma característica de todas as espécies, incluindo a espécie humana, é assegurada através de reproduzir para deixar um legado e sobreviver num equilíbrio designado conatos. A perda de entes queridos afeta um ou ambos estes elementos da essência da vida, pelo que é tão dolorosa a despedida definitiva de uma pessoa amada. Comecemos pela construção e manutenção dos afetos. Relacionamo-nos com pessoas não por capricho, mas porque, como estabeleceu Aristóteles há mais de 2000 anos, o homem é, por natureza, um animal social. Salientou ainda que a união primacial para a existência humana, a que se verifica entre a mulher e o homem, é um impulso natural, tal como em todos os seres vivos. Dos relacionamentos, com expressão máxima na reprodução, passamos ao equilíbrio do corpo físico e mental, indispensável à nossa sobrevivência. Spinoza, no século XVII, desenvolveu o conceito de conatos, a regulação homeodinâmica, como o esforço de autopreservação levado a cabo por cada indivíduo no intuito da sua sobrevivência e bem-estar. Já no século atual, António Damasio assegura que o equilíbrio do indivíduo, em interação plena entre o seu corpo e a natureza e a sociedade que o rodeiam, é monitorizado pelas emoções, tendo-as classificado em iniciais, sociais e de fundo. Partindo destes conceitos teóricos seculares, o modelo de vivências assume o princípio de que os laços afetivos são construídos e mantidos com emoções agradáveis e ameaçados e quebrados com emoções desagradáveis. O modelo de vivências institui também que os laços afetivos que estabelecemos com a mãe, o marido ou o filho estão sujeitos a expectativas emocionais que podem ser profundas, correspondentes às emoções iniciais que motivam o relacionamento, imediatas, correspondentes às emoções sociais que facilitam o relacionamento, e expressas, correspondentes a emoções de fundo que concretizam o relacionamento. O pesar ocasionado por uma perda pessoal profunda desorganiza estas expectativas emocionais, encarregando-se o processo do luto de as reorganizar para a recuperação de um equilíbrio sadio, o bem viver. O modelo de vivências considera que os laços afetivos da essência da vida são o filial, o conjugal e o parental. Os dois primeiros tendo como base a sobrevivência do indivíduo e o último o legado genético. A quebra por morte, por exemplo,
dos relacionamentos filial e conjugal é expectável. A do laço parental é não expectável. São por isso bem distintos os lutos por orfandade, viuvez e defilhar, em consequência da natureza das expectativas emocionais que asseguravam o relacionamento. Muito embora associemos intuitivamente o luto à morte de entes queridos, outras perdas pessoais profundas provocam reações muito semelhantes, como a separação por divórcio, a perda da fantasia de afeto parental por interrupção da gravidez ou nascimento de um filho deficiente, o dano ao amor próprio por ablação do seio ou por amputações, a desvalorização social. O enlutado reage a uma perda pessoal profunda com vivências globais que agrupam vivências específicas e de detalhe e com vivências de transição que as conectam. São vivências globais o choque, a descrença, o reconhecimento e a superação. Face à privação do ente querido, a emoção surpresa ativa o choque com vivências da negação e da verificação da perda. A emoção repulsa gera o torpor e o ânimo. Privada de uma pessoa que lhe dava segurança física e mental, ou que era o seu legado, o medo que a sua sobrevivência esteja também em risco estimula a descrença sobre a perda do ente querido, num desesperado esforço de o manter vivo, ainda que seja apenas dentro de si. Após um período curto, equivalente ao das exéquias ou poucas semanas mais, a descrença, eventualmente mais prolongada, realiza-se entre a busca das expectativas emocionais do laço afetivo que ligava o enlutado ao ente querido. A busca é visível através de falar insistentemente do morto, ver as suas fotos e vídeos, cheirar odores e preservar o seu vestuário, utensílios e muitos outros pertences e memórias do morto. A cada instante da busca corresponde o desencontro, que não é mais do que o confronto com a realidade da perda. A frustração do desencontro conduz à raiva ou à tristeza, que são vivências do reconhecimento da perda. Se estas vivências não são assimiladas, a esperança reconduz os detalhes das expectativas emocionais para a busca. O desespero do desencontro despoleta vivências episódicas de culpa e de depressão, as quais, não sendo assimiladas, são reenviadas pelo anseio para a busca. O reconhecimento da perda ocorre em todos os momentos em que um episódio de depressão é contrariado pelo alento, a intrusão de culpa é convertida em responsabilidade, um lamento de tristeza é dissipado ou um acesso de raiva é dirigido, inclusive contra o próprio morto. Assimilado o desenlace dos diferentes nós que uniam o enlutado ao ente querido, ocorrem vivências de superação da perda. A superação acontece por aceitação, essencialmente nas perdas expectáveis, como a ocasionada pela morte de progenitores ou do cônjuge, que foram garantia de sobrevivência,
preservando do ente querido suaves e doces memórias. Sempre que a perda não é expectável, como a ocasionada pela morte do filho, a superação dá-se por conformação, por ser impossível aceitar a privação do nosso legado de perpetuidade, sustentando, eventualmente, suaves, mas doces memórias. Concluindo, estabelecemos relacionamentos amorosos por necessidade natural, para preservar a nossa existência com os pais e o cônjuge e para perpetuar o legado de vida de que somos portadores, com os filhos. Outros relacionamentos são igualmente estabelecidos para o nosso bem-estar. O luto é um processo de reação a uma perda pessoal profunda que visa reorganizar as expectativas emocionais do laço afetivo desorganizadas pelo pesar. A superação da perda realiza-se com o tempo, através da aceitação da expectável perda da vinculação ou do compromisso para a sobrevivência ou da conformação da não expectável perda do legado de perpetuidade. O modelo de vivências do luto sadio corresponde a um quarto de século de experiência pessoal, investigação científica e apoio comunitário sobre o luto realizados pelo autor. O livro O Luto, Vivências, Superação e Apoio desenvolve, na sua plenitude, o modelo de vivências do luto sadio. Na sua reflexão sobre o luto, o autor escreveu as obras Desatar o Nó do Luto, Silêncios, Receios e Tabus, Amor, Luto e Solidão, Na Viuvez e Divórcio, e de Filhar, Como Viver a Perda de um Filho. O autor fundou o Espaço do Luto, a Apelo, o Observatório do Luto em Portugal e a Lutoteca, e a Sociedade Portuguesa de Estudo e Intervenção no Luto.